Olá, eu sou o Wanderson e estou gravando esse tutorial aqui para demonstrar a resolução de um problema que foi colocado lá no grupo de programação C, que eu faço parte no WhatsApp, tá? O problema que a pessoa colocou lá foi o seguinte: escreva uma função que converta o início da cadeia apontada por str em inteiro do tipo int. str pode começar por um número arbitrário de espaços em brancos, white space, como definido por ispace_tree, tá? Essa questão aqui é a quantidade. Eu acho que essa função isSpace3 ela deve ser alguma função que foi feita anteriormente, tá? A pessoa não foi clara nesses pequenos detalhes. str pode então ser seguido por um número arbitrário de sinais mais e sinais menos. O sinal menos vai mudar o sinal do inteiro retornado em função do número de sinais menos e se este for par ou ímpar. Por fim, str deverá ser composto por um número da base 10. Sua função deverá ler str desde que esta siga as regras acima, e ela deve retornar o número encontrado até então. Você não deve considerar os overflows e os underflows. O resultado é considerado indefinido nesses casos. Você pode comparar a sua função com uma verdadeira função ATOI, exceto a parte dos sinais, bem como do overflow. Veja um exemplo de um programa que mostra o valor de retorno de ATOI. Esse exemplo aqui eu testei com ATOI, mas não deu, tá? Eu acho que foi um erro de digitação. Isso daqui deve ser ft_atoi, que é o nome da função que a gente vai fazer. Aí a gente percebe aqui o seguinte, ó. Espaços em branco ele vai desconsiderando, depois ele pega os espaços, os sinais de menos e coloca aqui, como são 5 sinais, o resultado vai ser negativo. Depois ele vai pegando dígito a dígito, tá? Aí quando ele chega no dígito que não é numérico, que não é um dígito numérico, ele para e retorna o resultado até então. Ela deverá ser prototipada da seguinte maneira, né? Nós colocamos de retorno um int, o nome dela vai ser ft_atoi e conste **str, que é a nossa string que a gente vai passar para ser convertida para inteiro, tá? Nesse caso, eu vou pegar uma parte aqui teórica para que a gente possa entender o que eu vou fazer aqui, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é dividir aqui, por exemplo, nós temos os espaços em brancos, eu vou fazer eles em vermelho, tá? Espaço em branco, espaço em branco, espaço em branco. Depois ele vem com sinais, deixa eu ver aqui, 3 sinais de menos. Então ele vem 1, 2, 3, aí mais, menos, menos. Aí depois ele vem com sinal de mais, 1, 2, 3, 4, A, B, 5, 6, 7. Para a resolução desse problema, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a estrutura como se fosse uma pilha, tá? Eu vou fazer como se fosse uma pilha. Como assim? Eu vou criar uma pilha que seja do tamanho... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que eu poderia fazer isso da melhor maneira possível. Vamos ver aqui o que eu faço. Pronto, o que eu vou fazer, como eu estou trabalhando com a linguagem C, eu não tenho alocação dinâmica, cara. Eu não vou acrescentar isso no problema, tá? Não vou considerar a alocação dinâmica, fazer uma pilha dinâmica. Eu vou fazer a alocação dinâmica, mas não vou criar uma estrutura pilha para fazer de forma dinâmica, tá? Se você quiser fazer, é uma decisão que você pode tomar, tá? Então nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pilha que tem a capacidade máxima do mesmo tamanho da minha string aqui, tá? Que aqui é uma string, tá? Ela é passada assim, ó. Eu vou fazer uma pilha do mesmo tamanho. Por quê? Porque eu não estou utilizando alocação, assim, entre aspas, alocação dinâmica, tá? Então eu vou criar uma pilha que seja do mesmo tamanho. Por que eu tenho que criar uma pilha que seja do mesmo tamanho?
Porque eu não sei se todos esses campos aqui serão números, né? Então, nesse caso, se eu não tenho certeza se todos eles são números, então eu tenho que fazer uma pilha do mesmo tamanho. Por que a pilha, né? Você pode estar se perguntando. Eu vou fazer uma pilha porque eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou percorrer a minha matriz e vou fazendo o seguinte, ó. Olha, esse daqui é um espaço em branco, então não coloco dentro da pilha. Então, tira. Aí eu passo para a próxima posição. Espaço em branco, não coloco dentro da pilha. Vou para a próxima posição. Espaço em branco, não coloco na pilha. Vou para a próxima posição. Sinal de menos. Sinal de menos, o que eu faço? Eu vou mudar o sinal. Então você muda o sinal da seguinte maneira. Como é que eu mudo um sinal de um número, né, normalmente? Eu vou colocar logo aqui como resultado, nesse processo, que eu vou chamar de resultado, eu vou colocar ele como 0, tá? Inicialmente. Como é que eu mudo o sinal? O sinal você muda utilizando, por exemplo, o 1. Tá? Eu vou considerar 1 porque imagina que eu tenho 10 vezes 1, dá 10. Agora, se eu quiser mudar o sinal do 10, eu multiplico ele por menos 1. Isso daqui vai me dar menos 10. Se eu quiser mudar o sinal de menos 10 vezes menos 1 dá igual a 10, que foi modificado. Então o sinal ele começa positivo e quando eu encontro um sinal de negativo, o que eu faço? Eu multiplico esse sinal, eu multiplico o sinal por menos 1. Então o sinal era 1, vou multiplicar por menos 1, ele volta a ser, ele se transforma em menos 1. Então menos 1 vezes o resultado, né, que eu vou calcular, vai dar um número negativo. Então nesse caso eu sempre fico multiplicando por menos 1 todas as vezes que eu encontro um sinal de menos. Então nesse caso, depois de fazer essa conta, ele vai ser o sinal menos 1. Aí beleza, encontrei mais um aqui, aí eu venho e multiplico por menos 1, que isso daqui vai dar 1. Então nesse caso virou 1, tá? Encontrei mais um sinal de menos, multiplica por menos 1, então esse daqui vai ser menos 1, tá? Então todo esse resultado aqui, o sinal, ele está nesse momento sendo igual a menos 1. O sinal de mais não faz nada, sinal de menos novamente multiplica por menos 1. Isso daqui vai me dar 1, né? Então esse resultado, o sinal ele ficou para 1. Outro sinal de menos, multiplica por menos 1. Então a gente vai ter no final menos 1, tá? Então nesse caso o sinal é menos 1. Outro sinal de mais, não faço nada. Agora começo a preencher a minha pilha, né? Por quê? Porque eu encontrei um valor numérico. Então no valor numérico eu venho e coloco aqui, ó, 1. Aí depois o 2, coloca para cá. Depois o 3, coloca para cá. Depois o 4, coloca para cá. Encontrei um número que não é um número, é a letra, né? É uma letra. Então quando eu encontro, a partir desse momento, quando eu encontro eu paro. Então quer dizer que a minha pilha ela vai ter esse formato aqui. Então o cálculo desse resultado é o que eu faço nessa pilha. Eu vou tirando o elemento que está no topo, né? O elemento que está aqui no topo e vou colocando aqui, ó. Então o resultado, aí eu somo com o resultado. Resultado é igual a 4 mais, tirei o 4, né, da pilha. Vou agora para o 3. Então é 3 vezes o que? Vezes 10. Porque, ó, 4 aqui era 10 elevado a 1, a 0, né? Aqui é 10 elevado a 1. E aqui é 10 elevado a 2. E aqui é 10 elevado a 3. Então 4 vezes 10 elevado a 0, que é a mesma cor de 1, 4 vezes 1, 4. 3 vezes 10 elevado a 1, 3 vezes 10. Mais 2 vezes 10 elevado ao quadrado dá 100. Então 2 vezes 100. Mais 1 vezes 10 elevado a 3, que é 1000. 1 vezes 1000. Então o seu resultado é 4, 3, mais 30, mais 200, mais 1000. Então o teu resultado aqui, ele está no momento o seguinte. O resultado ele está valendo 1234. Só que eu ainda tenho que multiplicar lá no finalzinho pelo sinal.
Então o retorno aqui, dado sua função, vai ser o resultado vezes o sinal, tá? Para poder dar o resultado correto. Então a gente tem esse processo teórico, né, assim escrito, e a gente tem que transformar isso em código. Então vamos lá, voltar lá para o VS Code, tá? Então vamos aqui. Vou incluir a biblioteca stdio, né, que é para poder fazer a leitura da string e a apresentação do resultado. Vou também precisar da stdlib aqui, porque eu não sei que tamanho é a que eu vou passar, e também outra que eu vou ter que utilizar é a string.h para me poder saber o tamanho da string que foi repassada. Aqui nós vamos ter a função principal. Aqui eu vou colocar um retorno 0, né? E aqui em cima eu vou ter os protótipos, né? Protótipos das funções. Aqui eu vou colocar um comentário dizendo que isso daqui é o programa principal. E aqui são a implementação das funções. Eu acredito que pronto. Colocando aqui do código, o protótipo, como a gente viu, é int ft atoy const char asterisco str, né? Esse é o protótipo que a gente vai trabalhar. Então a implementação aqui da minha função, elas também tem o mesmo a mesma assinatura, né? Toy const char asterisco str. Então o primeiro passo, que como você viu, o primeiro passo é você cria a nossa pilha lá, né? E deixa ela já no ponto vazia. Então a gente cria aqui pilha temporária, tá? Esse é o primeiro passo. Então para criar essa pilha temporária, eu vou precisar do tamanho do str. Então aqui eu coloco o tamanho str. E para isso eu utilizo o operador strlen e venho aqui e coloco passa a string e eu sei o tamanho agora da str. Agora eu vou utilizar a alocação dinâmica para mim criar essa pilha na memória, tá? De forma dinâmica, dependendo do tamanho a gente vai ocupando memória de acordo com o tamanho da string que é repassada para nós. Então nesse caso eu vou colocar aqui char asterisco pilha igual a char asterisco, porque ela vai guardar caracteres, né? Isso daqui a gente vai alocar com malloc size of e o size of char, que é o tipo, vezes o tamanho da nossa str, tá? Então aqui a gente tem uma pilha que vai ter a mesma quantidade de elementos ali da nossa str que a gente está fazendo. E outra coisa que eu preciso fazer é o topo da pilha, tá? O topo ele vai começar com tamanho str menos 1. Por quê? Porque o topo ele começa lá, por exemplo, tem 10 elementos, né? Não, na verdade o topo ele começa com 0, né? Porque ele começa ali embaixo, então ele é 0. Pronto, o topo é 0, porque não tem nenhum elemento na pilha no momento, né? Então a gente criou nesse momento essa pilha aqui, ó, tá? Agora o que a gente vai fazer, né? A gente vai criar um loop que vai percorrer cada pontozinho desse daqui, enquanto encontrar o espaço em branco, vai deixando de lado. E a questão aqui do sinal, temos tanto o resultado como também temos o sinal. Então nós vamos fazer essa etapa. Então aqui dados, então o teu resultado ele é um inteiro, então ele começa aqui com 0, e o nosso sinal ele começa com 1, né? Que é essa primeira etapa que eu estava falando para você. Agora a gente percorre a str e calcula percorre a str e pega os dígitos, né? Então o que eu vou fazendo aqui, ó? Eu vou passar for, eu vou criar aqui um inteiro, né?
eu vou criar aqui um inteiro, então ele começa aqui do i, ele vai do o i igual a 0, i menor do que o tamanho, né, do str, i mais, e eu vou percorrendo, vou passando de traço em traço. Uma outra coisinha que eu também tenho que fazer é o seguinte, ó, perceba que nesse caso aqui, ó, quando a gente encontrou essa letra, a gente parou. Só que antes a gente tinha esses números, e tem números depois dela, né? Então tem que ter uma certa flag, que é uma bandeirinha, que vai me informar se eu encontrei uma letra. Se eu tiver já encontrado uma letra, eu tenho que parar imediatamente, tá? Então isso a gente vai ter uma flag aqui, que eu também vou colocar aqui, que ela vai ser uma flag, que ela vai ser do tipo inteira, flag letra, tá? E essa flag ela começa com 0, tá? Que é falso, né? A gente não encontrou a letra ainda. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Se str naquela posição for maior ou igual a que é uma letra, né? Ou então eu vou passando aqui, ó. O que eu vou considerar, né? Por exemplo, eu vou considerar os críticos, né? Os críticos que são o... Não, mas só que tem um caso aqui muito interessante, que é e se aqui não fosse uma letra, né? Se esse A não fosse uma letra, fosse um sinal, eu tinha também que parar, tá? Então, nesse caso, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que fazer o seguinte: não uma flag letra, mas uma flag dígito. Assim que eu encontrar um dígito, eu já coloco essa flag levantada. Olha, encontrei um dígito. Se você encontrar qualquer coisa que não seja um dígito, pode encerrar essa parte. Então, aqui, se nesse caso eu ainda não, ó, nesse caso aqui, ó, aqui enquanto eu não encontrei um dígito, é zerado, tá? Então posso encontrar qualquer coisa aqui e fazer a eliminação. Então nesse caso aqui, ó, se negação da flag dígito, né? Se eu não tiver encontrado nenhum dígito até o momento e esse stri for igual a menos, né, que eu encontrei um sinal de menos, o que acontece com o sinal? O sinal ele é multiplicado por -1, tá? Que é aquele processo que eu estava fazendo com vocês aqui, ó, essa parte aqui. Então, nesse caso, a gente mudou o sinal. Agora, se stri for maior ou igual a um valor 0, que é ou stri, né, menor ou igual ao caractere 9, isto é, ele está entre os caracteres 0 e 9, né? Então quer dizer que eu encontrei um dígito. Se eu encontrei um dígito, o que acontece, né? Eu vou verificar qual o valor desse dígito. Aí para isso você pode fazer aqui uma função que eu vou colocar aqui int SHA-2 int, tá? Ou por exemplo, eu posso fazer aqui mesmo na função, tá? Eu vou fazer tudo aqui na função. Não é aconselhável, mas eu irei fazer. Aonde eu vou fazer um switch e aqui no lugar de expressão eu vou fazer o stri, tá? Aí vou verificar. Deixa eu só organizar aqui que eu não gosto dessa. Deixa eu tirar aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó, caso seja um número 0, né? Caso seja um número 0. Não, nesse caso aqui a gente tem que colocar lá na pilha, né? Eu estou errando. Então eu tenho que na minha pilha, na posição do topo, eu vou colocar stri e vou somar o topo mais, tá ok? Pilha.
Então eu estou colocando aqui, se eu encontrei um dígito, quer dizer que eu vou colocar no topo. E outra coisa que eu tenho que fazer é colocar a flag dígito informando que eu encontrei um dígito. Então a flag está levantada. Se a partir de agora eu encontrar qualquer coisa diferente do dígito, de uma flag dígito, é para encerrar o programa. Então aqui a gente coloca else. Se a flag dígito tiver sido ativada, não. Se a flag dígito tiver ativada e na verdade aqui eu só coloco o else, tá? Que depois que ele passa por tudo isso daqui, quer dizer que a flag dígito ela tá sendo ativada. Não, calma aí. Porque aqui eu posso encontrar um sinal de mais, né? Aí eu passo por aqui, aí passo por aqui, vou cair no else e vou finalizar. Não, não é assim. Então, senão se a flag dígito tiver sido ativada e eu encontrei qualquer coisa diferente de um dígito, né? Se eu encontrei qualquer coisa diferente de um dígito, eu dou um break e saio dessa minha análise dos caracteres aqui, ó. Eu tô aqui, tô indo bonitinho, ó, tá. Quando eu encontrei um dígito, eu levantei a flag. Quer dizer que a flag tá positiva, a bandeirinha tá levantada. Então vem 1, 2, 3, 4. Encontrei uma coisa que não é um dígito. Então eu tenho que sair. Então eu tenho que dar um break, que é isso que está sendo feito aqui, ó. A flag dígito tá levantada. Eu já verifiquei anteriormente se era um dígito, não era. Então eu já encerro por aqui. E agora a gente vai transformar o conteúdo da pilha em inteiro. Então nesse caso aqui eu vou fazer for. Agora o i vai do topo menos 1. Por que topo menos 1, né? Porque ele vai, por exemplo, do topo, ele aqui no caso, por exemplo, ó, ele está no topo aqui, que é o 4 elementos, né? Só que aqui, ó, é 3, 2, 1, 0. Então ele tem que começar no 3, ó, por causa da questão lá do índice, tá? Por isso que eu coloquei aqui menos 1. Então o i ele começa do topo menos 1. Ou então topo menos 1. E o i vai decrementar até o i chegar a 0, tá? Enquanto ele for menor ou igual a 0, o i vai sendo decrementado aqui. Então ele vai sendo decrementado, eu vou pegando cada elemento e multiplicando pelo valor da base, que é o meu multiplicador. Eu vou colocar aqui, multiplicador. O multiplicador é aquele negócio da potência aqui do 10, tá? Ó, que eu falo multiplicador é a potência aqui do 10, ó, que a gente tem que multiplicar. Então, nesse caso, o meu multiplicador ele começa com 1, né? Por causa que é 10 elevado a 0 é 1. Vou verificar aqui, ó. Vou colocar um switch. Aí eu vou colocar a pilha naquela posição i, né? E vou verificar. Caso seja o 0, caso for o 0, né? O resultado ele é somado com 0 vezes o multiplicador. Estou colocando isso daqui, é um cálculo meio idiota. Tipo assim, o resultado é o resultado antigo mais o valor do 0 vezes o multiplicador, né? Eu estou colocando aqui só para questão para entendimento do que o algoritmo está fazendo, tá? Aí eu vou fazer isso com os demais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, para cada um dos dígitos eu faço esse trabalho. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? E aqui eu só modifico aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá, beleza? Então aqui, então nesse caso, a gente consegue fazer na questão do multiplicador e tal, e eu já tenho um resultado. Aí no final aqui é a saída, tá? Aí a saída lá, como você viu, é o resultado, né, que eu encontrei vezes o sinal.
Aí você tem o seu resultado. Eu posso checar, deixa eu verificar aqui, resultado vezes o sinal, ótimo. Ah, sim, e aqui o multiplicador, a gente tem que sempre multiplicar ele, a gente vai multiplicar ele por 10, tá? Vai fazer a multiplicação por 10, por quê? Porque a cada momento que você está fazendo aqui, ó, vai multiplicando pela uma potência de 10 aqui, ó. 10, 100, 1000, não, 200, 1, 10, 100, 1000, tá? Esses multiplicadores aqui. Por isso que a gente faz essa multiplicação. Então, nesse caso, a gente tem aqui o resultado. Então, a gente vai fazer um teste aqui, que no caso aqui do professor, ele colocou, no caso, né, ele colocou aqui uma pelo console, né? Então, a gente vai fazer isso. Então, como é que eu faço isso daqui? É só você fazer int argc, char asterisco asterisco argv, tá? E aqui, para você fazer esse esquema, você coloca printf porcentagem d barra n, você vai chamar a sua função ftatoy e vai pegar o primeiro argumento aqui do argv, tá? É o primeiro, tá? Porque o zero aqui, quando ele é zero, ele é o nome do arquivo, e quando ele é 1 é o que a gente coloca logo depois, é a string que a gente coloca logo depois, tá bom? Ah, lembrando que isso daqui não é assim, é só assim. Então, dessa forma aqui, você consegue fazer exatamente o que foi feito aqui. Então, eu vou colocar aqui gcc ftatoy, colocar sout, aí vou colocar 1, 2, 3, espaço em branco, menos, 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 mais, menos, menos, mais, 1, 2, 3, 4, AB 567. Entre aspas aqui. Vou dar um enter e espero ter menos 1, 2, 3, 4, como ocorreu. Vou colocar aqui um valor, por exemplo, 2022, né? 2022, valor positivo. Se eu colocar aqui mais e mais aqui, né, para dar o 20, né? Porque tem ali. Pronto. Aí dessa forma é a resolução desse problema, tá? O passo a passo aqui. Essa é uma maneira simples, tá, de fazer, mas eu espero que isso faça com que você consiga fazer seu código aí. Espero ter ajudado e quem sabe até o próximo.